João 10,30. Vamos ler junto? Não sei se toda a tradução está igual. Eu e o Pai somos um. Novamente. Eu e o Pai somos um. Vamos lá em João 17. Versículo 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles, está falando da gente, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Interessante que a gente já acostumou com algumas frases, né? Estamos juntos, já falou isso para alguém? Eu não estou junto com vocês, ok? Porque toda vez que a gente ouve isso, eu sou pastor há 40 anos, tempo legal. Toda vez que a gente ouve esse negócio, estamos juntos, às vezes você olha por lá, a pessoa já não está mais junto. Com certeza você já deve ter alguma experiência dessa, né? Pessoas que proclamavam, estamos juntos, pode contar comigo. E essas expressões, na verdade, até o mundo usa. Então eu não estou junto com você, pastor Renato. Não estou junto com nenhum de vocês. É muito diferente estar junto do que o que Jesus falou. Ele não falou assim, ó, Pai, estamos juntos. Ele não falou isso. Ele falou, somos um. Por isso estamos juntos. Parece algo que pouco diante de uma oportunidade para a gente poder compartilhar alguma coisa a respeito disso. Quando ele fala que ele e o Pai são um, e nos incluíram nisso, quer dizer, nós temos o espírito do um, o poder do um na nossa vida, nós vemos que nem sempre isso é a realidade nos nossos ministérios. Nós vamos ver pessoas que têm muitos interesses, e esses interesses, muitas vezes, dividem a gente, separam a gente de estarmos em unidade. Nós somos separados pelos interesses. Apesar das pessoas falarem que estão conosco, que estão juntos, elas têm interesses. E nem sempre esses interesses conferem com o propósito eterno que Deus estabeleceu. Quando a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu tenho meditado sobre isso, só estou jogando para a gente pensar um pouquinho, e um dia a gente pode conversar mais se quiserem. Essa questão é muito importante. Reunido em seu nome. Como é que a gente se reúne em seu nome? A gente junta os pastores aqui, os membros da igreja, isso é reunião no nome de Jesus? Nem sempre. Nem sempre, apesar de estarmos juntos, apesar de estarmos reunidos num culto, nem sempre temos o mesmo interesse. Do que eu estou falando? Eu estou falando da vontade de Deus. Porque quando Jesus falou para o Pai que ele era um com o Pai, algo estava por trás dando sustentação, base, para que aquilo pudesse permanecer para sempre. Não era para um momento. O Pai e o Filho não estão não são um por um momento. Eles são um de forma eterna. Fala comigo assim, o Pai e o Filho são um de forma eterna. O Pai e o Filho são um de forma eterna. E jamais, diga. E jamais. Os interesses deles. Os interesses deles. Entraram em conflito com o propósito de Deus. Com o propósito Por de que Deus. nós vemos tantas pessoas com interesse e conflitos e propósitos distintos na igreja na terra hoje? Apesar de definir e determinar que estão juntos, quantas vezes no ministério você, talvez, não sei, a tua experiência pode ter sofrido algum revés, alguma pessoa que um dia estava cooperando com aquilo que você estava realizando e você com ele, e de repente ele não está mais com você. E você percebe que os anos passam e as pessoas vão se desdobrando nos seus interesses ministeriais, pessoais, vão também se separando por causa das suas crises. Já vi pastores, ministérios, amigos se separarem de uma comunidade local, sendo manipulado pelo interesse pessoal de uma pessoa que acaba partindo
separando aquele corpo que parecia tão unido. Eu estou falando coisas mais reais, tá? Eu escolhi coisas que vão machucando a gente, vão ferindo, vão sobrecarregando, vão trazendo dúvidas, vão trazendo um tipo de cansaço emocional, que o espiritual a gente está pronto a morrer por Cristo, mas o emocional nem sempre acompanha aquilo. E o físico também não. Muitos pastores têm sofrido várias situações, líderes, também irmãos, não é só pastor que sofre. Nós sabemos que só pelo fato de sermos do Senhor, os conflitos com os padrões que o mundo impera sobre nós, já são conflitos suficientes para a gente poder ter que tomar decisões todo dia. E o que me intriga com relação a tudo isso é que essa reunião em nome de Jesus, ela só é possível debaixo de uma alternativa. Jesus disse: eu vim fazer a vontade do Pai. Queridos, você vai perceber que só existe uma vontade de Deus, a vontade do Pai. E os filhos que têm interesses distintos, com múltiplas vontades, têm, através da história da igreja, não é só hoje, se corrompido, se dividindo em nome de Jesus, com as justificativas e as explicações mais incríveis, que às vezes você fica sem resposta. Eu não vou mencionar o fato, mas o pastor Zé está me contando ali rápido, uma situação geral, não vou falar nada, onde de repente pessoas de sua confiança, amizade, de infância, cresceu junto, de repente tomou uma decisão por interesses pessoais, rompendo, depois de anos, aquele ministério, aquela amizade que tinham, sem nenhuma explicação. E as pessoas vão então percebendo que vontade de Deus e interesses pessoais dentro da igreja não combinam. Então, se eu estou reunido em nome de Jesus, eu quero ser um com Ele, eu tenho que abrir mão dos meus interesses, das minhas vontades, da minha visão. Já ouviu essa frase? A minha visão não é essa. E a pessoa então vai atrás da visão dela. Quem já ouviu isso aí? Ela está no ministério, a minha visão não é bem assim, né? Então, as pessoas em nome da visão se dividem, se subdividem, se afastam, se corrompem. E se a gente fosse analisar isso daqui, a gente teria um tempo para ouvir vocês e na prática ouvir desde o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, amigos dentro de uma comunidade espiritual, uma igreja. Você vai ouvir histórias e histórias e histórias. Então, queridos, para que eu possa fazer a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão de todos os meus interesses. Olha que eu tinha interesses, achando que eram de Deus. Sou pastor há 40 anos, já me envolvi com tanta coisa que você nem imagina, como você também. E já vi coisas assustadoras, que me chocaram, que balançaram a estrutura emocional e espiritual até na minha fé. Pessoas que eu jamais esperava que fossem fazer daquela forma, fizeram pior do que eu imaginei. Aí chega num momento como hoje, nós estamos vivendo, eu acho um absurdo o pastor se suicidar, desculpa a sinceridade. Não existe motivo de um pastor se suicidar. Ele pode explicar todos os motivos, mas se ele estiver sendo um com alguém, se ele tiver um companheirismo verdadeiro, ele vai estar compartilhando e recebendo, dando e repartindo da vida dele, e jamais vai tomar decisões de extremo desse. O problema é que nós estamos vivendo hoje numa época em que você se vire sozinho e veja o que você vai fazer com a tua vida. Os pastores estão se sentindo solitários, os líderes também. A gente tem usado uma expressão que é meio até forte para a gente falar, só vou jogar porque o tempo é muito curto. Nós estamos vivendo uma igreja com espírito de orfandade.
Uma igreja que os pastores estão juntos, mas não são um. Não tem companheirismo, não tem troca verdadeira, não tem verdade, não tem expressão pós-reuniões, nos conselhos, nos lugares. Eu não estou falando que todo mundo é assim, eu estou falando que no geral a gente tem visto isso. A gente está vendo pessoas dentro das igrejas inquietas, por vários motivos. Pastores inquietos. Nós estamos vendo pessoas se deslocando de um lugar para outro como nunca antes. Pessoas, você já imaginou você, pastor Zé, se investe num líder de jovens durante 10 anos, você discipula ele, você treina ele, você investe nele e de repente ele entra em crise. Eu sei que nunca aconteceu com vocês, mas eu estou falando aqui com ele. Esse líder aí entra em crise. De repente, a crise dele se projeta para a igreja. Ele acha então que a igreja, né, não fez isso, não fez aquilo, não atendeu a demanda dele, e ele sai. E eu quero te perguntar, quantos anos você vai demorar para colocar uma pessoa no lugar desse jovem? Quantos anos? Estou perguntando. Mais 10. Pelo menos. Quantas pessoas saindo de locais chaves dentro das nossas comunidades, que nós trabalhamos da nossa maneira que investimos, ordenamos, procuramos ajudar, cooperar da forma que podemos, e essa pessoa simplesmente de repente toma uma decisão baseada em alguma coisa, uma crise pessoal, ou conjugal, ou financeira, ou relacional, e sai daquele local. E de repente aqui acontece ali, aí você tem uma comunidade despedaçada. E as pessoas, em vez de desconfiar do cara que saiu, a primeira pergunta que eles fazem: o que o pastor fez com ele? Quer dizer, além de você perder alguém importante, o pastor, um líder, alguma pessoa que estava numa posição que foi treinada, as pessoas ficam com aquela insegurança de olhar para você, com aquela desconfiança de saber o que o pastor fez por ele, com ele. Eles nunca perguntam: o que esse irmão fez com o pastor? Agora vai somando isso, anos, situações, problemas. Aí tem muitos de nós que chegam a um ponto e falam assim: sabe uma coisa? Eu quero ir até o fim. Para mim, até o fim, eu tenho que ficar cego para algumas coisas. Meu coração tem que ficar duro para outras, porque senão eu não vou chegar. Porque Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o começo. Não importa se você começou super bem, se você terminar mal, você vai estar com problema. E nós estamos com pressão de espírito de orfandade, pessoas com conflitos de interesse, pessoas manipulando nossas vidas, querendo que a gente seja o que eles querem que a gente seja. Eu cheguei num ponto que eu tive que chegar para minha esposa e falar assim: amor, nós vamos ter que fazer um retiro nós dois. E sabe quanto tempo durou esse retiro? 8 meses. Eu pedi licença da comunidade, saí por 8 meses, sumi, fui para um lugar que ninguém falava, eu não falava a língua de ninguém falava a minha língua, e fiquei 8 meses com a minha esposa ali. E sabe o que a igreja fez? O que o pastor fez? Porque, sabe, a igreja, em vez de entender, não, pressionou mais ainda. Quando eu voltei, a igreja já não era mais minha. Você já teve essa experiência de sair e voltar para um lugar que não é mais seu? E as pessoas então vão fazendo esse tipo de jogo indecente. Desculpa, eu estou falando com líderes aqui. A gente não pode ficar tampando o sol com a peneira. Nós estamos conversando há quase 10 anos com pastores do mundo todo, da Europa, da Ásia, da América Latina, a respeito de que tipo de igreja que nós estamos vivendo hoje. Que resultado que nós tivemos da igreja que nós vivemos hoje. Aí nós vemos pessoas incríveis, como vocês, de pastor Renato e outros, se lançando para fazer ministério, para ajudar, para cooperar, como eu fiz minha vida toda. Como você deve ter feito até hoje pela sua vida. Chega um momento que você fala assim: não dá. Mas você não vai confessar isso, não dá. Você vai falar isso para quem? Do conselho dessa igreja? Você vai falar isso para a igreja? Eu falei para mim. Eu falei assim: não dá mais. Eu vou dar um tempo.
Então eu saí, fiquei 8 meses buscando ao Senhor. Eu e minha esposa sozinhos num quartinho. Eu moro numa casa em Santa Felicidade. Fui para um quarto de estudante. Eu levantava e esbarrava com a minha esposa. 8 meses disso. Só ela, só eu. A gente ali conversando. E aí se vendo todo dia, o dia todo. Isso é uma experiência interessante. Intenso. E aí nós descobrimos algumas coisas que salvou meu ministério. E a primeira delas é que eu fui liberto da igreja. Porque com o demônio, meu irmão, a gente em nome de Jesus fala na sua família, você não pode chegar para a sua esposa e falar, em nome de Jesus, não adianta. Você tem que conversar, você tem que repor os valores, os princípios, você tem que restaurar o que ficou defasado, as brechas. E aí eu fiquei lá com a minha esposa 8 meses e fiz uma pergunta para Deus que eu não sei se depois eu me arrependi. Eu falei assim, eu estava meditando nesse período, no livro de Deuteronômio, fiquei 8 meses só meditando nesse livro. E eu descobri uma coisa ali que me deixou chocado. Que eu perguntei para Deus assim, Deus, lá no finalzinho do Deuteronômio, Moisés ainda deu uma tentativa diante de Deus de dobrar o Senhor para entrar na terra. E o Senhor falou assim, nada feito. Acabou. E aí Moisés fez a besteira de perguntar por quê. E muitos de nós nunca lemos esse versículo, se lemos passamos batido. Ele descobriu que ele não entrou na terra prometida, porque está escrito ali em Deuteronômio, você não honrou a minha santidade diante dos homens. Quando eu li aquilo ali, lá naquele momento que eu estava com a minha esposa meditando, eu falei assim, meu Deus, o que significa isso? Não honrar a santidade de Deus diante dos homens. E eu fui meditando no processo de Moisés, e foi, não dá para falar de 8 meses aqui, para a gente poder fechar. E eu percebi que esse negócio de imagem é um problema sério. Quando as pessoas têm uma imagem sobre você, mesmo que Deus mude, qual é a tendência das pessoas? Manter aquela mesma imagem. Você muda, mas a imagem fica. E eu fiquei pensando, será que eu estou honrando a santidade de Deus diante dos homens? E eu meditando de uma maneira simples, vamos poder compartilhar com vocês aqui sobre isso. No outro texto que vocês conhecem muito, quando Moisés subiu para o Monte Sinai, a primeira vez, quem é que escreveu as tábuas da lei? Você lembra? O próprio com o dedo dele. E quando Moisés desceu, depois de 40 dias, que você conhece a balbúrdia que estava lá embaixo, a orgia, a idolatria e assim por diante, Moisés ficou tão indignado, e aqui que eu percebi que a gente precisava se salvar, que ele quebrou a tábua que Deus escreveu. Quem é que deu autoridade, autorização para ele quebrar a tábua que foi Deus que escreveu? Tanto que na segunda vez, quem é que escreveu? Ele que Deus escreveu. E eu fiquei pensando nisso, que Moisés ficou indignado contra aquela realidade. Sim, uma realidade que todos nós conhecemos, que deixa a gente indignado mesmo. E a Bíblia também diz que Deus também se indignou. Só que houve uma diferença entre Deus e o homem. Que Moisés se indignou contra aquela realidade vigente, que não é muito diferente de hoje, não adianta a gente ficar dando um jeitinho. E partiu para arrebentar com todo mundo. Pegou o ouro, mandou fazer pó. Tu vai tomar, não, tu vai tomar, todo mundo vai tomar, vocês vão morrer. Não foi isso que Deus disse. Deus diz lá na frente de Moisés, eu me indignei, mas eu não passei para os homens a imagem de que qualquer errinho que eles estivessem fazendo na terra, que eu já ia matar, arrebentar com todo mundo. E você passou uma imagem para eles do que eu não sou. Um Deus irado que não tem espaço para perdão. Por isso você não vai entrar na terra. Olha, queridos, quantas vezes a gente passa uma imagem para nossa esposa, filhos, marido, discípulos, igreja, que não tem nada a ver com Deus? É algo da nossa constituição, é algo da nossa experiência, e a gente passa aquilo como se fosse uma imagem de Deus para as pessoas. Como nós somos cristãos, e as pessoas em geral olham para a gente com uma certa imagem,
e projetam na gente isso, a gente tem que ser liberto disso. E eu descobri que lá em Êxodo, os 10 milagres que Deus fez, vamos falar assim, né? Sensacionais, dentre outras coisas, não foi só isso, é que Deus queria exorcizar, era o povo dele. Estava ali há quantos anos? Há 200 anos olhando para aquela pomposidade do Egito, não era brincadeira, né? O povo de Israel escravo olhando para a pomposidade dos faraós, do poder bélico, do dinheiro, daquelas roupas, daquelas mulheres, e eles ali escravos. De repente eles têm que sair para mudar a mentalidade, para conquistar um propósito diferente daquela realidade. Deus não pôde contar com eles. E os milagres vieram para exorcizar da cabeça do povo de Israel de que aquilo tudo, o mais portentoso que seria, não tinha condição de ser como Deus é. Queridos, nós temos que, primeiro, ser libertos da igreja. Em que sentido? De ser o que Deus chamou você para ser, não que os outros querem que você seja. Segundo, que a mentalidade do corpo de Cristo hoje, eu estou falando em geral, tá, meu irmão? Não pego uma palavra de 20 minutos, ela está falida, ou em falência. Porque a visão que as pessoas têm da igreja hoje, é só você perguntar para o mundo. Quer ver? Sai pela cidade de Curitiba e pergunta para Curitiba. O que é que vocês pensam da igreja? O que é que vocês vão ouvir do povo? Dinheiro, poder. Não é o que as pessoas falam? Que imagem que nós estamos transmitindo para as pessoas? Quem é responsável? É Universal, não é não. É a igreja do Senhor. Nós não podemos colocar, tributar a culpa em A ou B ou C do falando Universal, que a gente ouve muito isso, né? Ah, você é da Universal? Eu sou. Eu sou do corpo universal de Cristo. Está escrito lá aí. Mas as pessoas não têm ideia. Você já tentou explicar dízimo para o incrédulo? É a pior coisa que existe no mundo. Se tem gente da igreja que não aceita, que não acredita, tu vai usar para o incrédulo, para explicar para o incrédulo dízimo? Você está entendendo? Então, queridos, nós precisamos deixar Deus transformar a nossa perspectiva do que somos, do que estamos fazendo e para onde estamos indo com a igreja. Para isso, eu preciso abandonar meus interesses, que são os conflitos reais que nós temos, para fazer a vontade de Deus. Só que se eu vou me reunir com o pastor Elias, Lúcio, e ele tem um interesse, eu tenho outro, tem prazo de validade. Agora, se ele tem só uma vontade e eu tenho só uma vontade, qual é a vontade? É a minha? É a sua? É a de quem? Do Pai dele. Isso é eterno. Aleluia. Como as pessoas têm interesses diferentes, apesar de estarem juntos, como eu falei no começo, não são um, mas dizem que estão juntos, mas os interesses os separam, a única coisa que prevalece em tudo isso é eu ser um de fato, meu irmão. Eu e você temos uma vontade só, a de Deus. Os nossos interesses não estão mais em pauta, não podem mais estar na frente. Para que isso possa acontecer, aí eu vou entender o que Jesus disse. Eu e o Pai somos um, temos o mesmo nível de vontade, uma vontade só. E eles, em nós também, só têm uma vontade. Agora vamos falar a verdade, queridos. Quantas vontades tem nas igrejas hoje? Aí nós vamos, claro, nós vamos ver prazos de validade, pode até durar mais tempo. No Siluda, com a igreja grande, eu estou vendo várias delas no Rio, viu, pastor Renato? Eu não vou entrar no assunto aqui. Porque não é o tamanho de ser grande, ser pequeno, porque a igreja com 30 membros, eles também arrumam uma confusão, que às vezes dá gosto. Então, queridos, nós precisamos, para ir até o fim, abrir mão dos nossos interesses, e olha que nós temos muitos, e fazer somente aquilo que o Pai diz, a vontade do Pai. Aí, quando eu me reúno em Cristo com uma vontade só, todos estamos na mesma vontade do Pai, eu tenho garantia de que eu vou até o fim. Amém. Não importa o que eu penso, o que eu sinto, o que vocês pensam de mim, entendeu? Acontece que a gente não está mais trabalhando nessa dimensão, nessa realidade. E aí eu só queria mencionar Efésios 4,13, diz, até que, fala comigo, até que Até que todos cheguem à estatura de Cristo. chegue a estatura.
E Gálatas 4,19 diz: até que Cristo seja formado em nós. Não é brincadeira. Primeiro, até que Cristo seja formado em nós, diga. Até que Cristo seja formado em nós. E até que nós cheguemos à estatura do perfeito varão. Então, eu comecei no Senhor e tenho que terminar no Senhor. Se eu descobrir alguma missão no caminho que me conflita com isso, você tem que falar para o pai assim: pai, um de nós dois tem problema. E eu cheguei à grata conclusão que sou eu que tenho. Porque senão a gente entra em conflito com Deus, com os irmãos, com o propósito, com o ministério, diante da realidade da estrutura vigente que funciona na terra hoje. Mas não é que é só hoje não. Quem estuda a história da igreja sabe que isso aí sempre foi assim. Isso não é nada novo. Só que agora está ampliado pela velocidade com que as coisas acontecem. As informações vêm muito mais rápido. Na época do Martinho Lutero também tinha uma confusão, mas demorava um mês para chegar cá. Hoje uma pequena confusão chega em todos os lugares em um segundo. E as pessoas então podem se intrometer numa área de esfera divina que se chama vontade de Deus, achando que tem direito de falar sobre ela. Vocês estão entendendo? Eu procurei jogar para vocês isso, para a gente pensar. Eu sugiro, eu tenho participado de alguns grupos, participei do conselho desde o início aqui em Curitiba, lá com o Miguel Paiva, aí só tinha o Miguel Paiva de comunidade, a igreja da Mirinha. Isso faz do núcleo, nem tinha esse nome. Era uma reunião, foi crescendo. Hoje a gente vê uma opção de pastor reunido, uma opção de membro reunido, com o espírito de orfandade. A pior coisa que tem com um pastor, com um membro da igreja, qualquer pessoa, é você estar no meio de todo mundo e se sentir sozinho. Não sei se vocês concordam com isso, mas isso é fatal. E para mim não me sentir sozinho, não basta eu ser um com o pai. Porque quando eu estou com o pai no meu quarto, eu sou filho, diga. Quando eu estou no quarto, com o meu pai, eu sou filho. Mas quando eu saio do quarto, eu não sou só mais filho. Eu sou corpo. E as pessoas da igreja, não importa em que área que elas estão trabalhando, elas querem ter uma comunhão com o pai, sair do quarto, ir para o corpo, com a mesma demanda do filho. Não funciona. Vocês são casados? Tem filho? Não. Você vai orar sozinho no seu quarto. Sua esposa fica ali na casa. Quando você sai, você pode ficar só falando das suas necessidades como filho. Por quê? Porque você encontrou com a sua esposa. Nesse momento, vocês são pouco. E isso as pessoas não têm entendido mais. Elas vão para a igreja com demanda de filhinho. Ah, meu pai. Então, a gente ouve tantos versículos que a gente usa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Pessoal, se você olhar para esse versículo, não está falando de uma pessoa. Ele está falando do corpo de Cristo. Mas as pessoas hoje estão usando esses versículos para a sua vida pessoal e só. Eu queria deixar essa pequena meditação, tem muita coisa aqui, mas eu tentei extrair aquilo que eu creio que vai cooperar. Eu estava orando, Senhor, que coopere com eles. Para a gente não se lançar sozinho nos ministérios, fazer as obras. Isso é a coisa mais fácil do mundo, pessoal. Quer dizer,